Informamos que essa reunião está sendo gravada, caso alguém se oponha à gravação, que se manifeste. Caso fiquem todos em silêncio, entenderemos que estão de acordo. Certo? Então, como todo mundo está de acordo, eu acho que a nossa reunião, nós vamos abordar principalmente todos os assuntos que vocês acharem convenientes. Marcelo, se você quiser, inclusive, alongar ou falar alguma coisa específica, fora até desse contexto, você pode ficar à vontade, tanto você quanto a Natália, tá certo? Assim, nós não queremos limitar, não. Nós estamos querendo ampliar e dar possibilidades gerais para vocês, tá certo? Combinado. Então, eu queria dar boas-vindas a todos os conselheiros, e é com muita satisfação que nós temos essa parceria aí com o Centro-Oeste Export, com o Brasil Export, que nós temos aí como CEO o Fabrício Julião, e queria também agradecer aí o Edeon, que é o presidente do Conselho Centro-Oeste Export, e gostaria já de imediato passar a palavra à doutora Natália Barcaça de Souza, que é secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do INFRA. Secretária, seja muito bem-vinda à nossa webinar e nós solicitamos que a senhora possa discorrer sobre os investimentos e concessões do Ministério de Infraestrutura do Governo Federal, principalmente aqui em Goiás. Obrigada, Célia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu fiz uma apresentaçãozinha, eu vou compartilhar com vocês, tá? Estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim. Maravilha. Então, tá bom. Eu fiz um recorte do nosso programa de investimentos, tá? Eu fiz um primeiro mapa que eu já vou passar aqui, tá? Que mostra um pouco do que a gente está fazendo no estado de Goiás, tá? Tanto da parte de obra pública, quanto que está em andamento em concessão, tá? Então, esses são os nossos investimentos que hoje estão em andamento no estado de Goiás, né? Acho que um dado que Oi, claro. Só uma sugestão. Você deve estar usando duas telas. Ah, tá dando para ver as duas? Tá. Aí nós estamos vendo aqui, mas não está no modo apresentação. Está aparecendo só a tela menor. Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão conseguindo ver agora bem? Agora sim. Agora melhorou. Então, tá. Então, aqui a gente tem um mapa, né, de Goiás com todos os andamentos, com todos os investimentos, tanto público quanto privado, que está em andamento hoje no estado de Goiás, tá? Uma informação que é super importante, acho que depois o secretário Marcelo até pode falar, não é todo estado que consegue ter isso hoje em dia, infelizmente. A gente está com 100% da malha federal coberta, tá? Em termos de manutenção de rodovia. A gente tem várias ações que a gente realizou, né, entre 2019 e entre 2020 no estado de Goiás. Lembrando que a gente fez em março de 2019 o leilão da Ferrovia Norte-Sul, né? Hoje a gente já tem trecho operacional da Ferrovia Norte-Sul, uma ferrovia que estava há mais de 30 anos em construção. A gente conseguiu fazer também a concessão da BR-364, 365 no finalzinho de 2019. Hoje é uma concessão que já está operacional, né, no estado de Goiás. A gente entregou 8 quilômetros de duplicação na BR-050, né, ali na região de Catalão, no começo de 2020. Fizemos a adequação de Padre Bernardo, a duplicação, a restauração também do anel viário de Goiânia. Acho que esse é um assunto muito importante para a região, que a gente, enfim, está tentando, vai poder falar um pouquinho mais para frente, como a gente está pensando em endereçar essa questão, né? O alargamento também entre Cocalzinho e Corumbá, a conclusão, né, do trecho de São Simão, depois que a gente leilou em 2019, agora em 2021, né,
o ministro Tarcísio já pôde entregar a conclusão desse trecho, coisa que muito provavelmente, se a gente tivesse feito esperando só ter orçamento público, a gente demoraria muito mais para conseguir ter a conclusão desse trecho, né? O anel viário de Jataí também, a gente concluiu ele, né? Quer dizer, a licitação concluída agora para 21, para executar nos próximos anos. E a concessão da BR-153-080, que era uma BR super importante, que a gente relicitou, né? Ela foi licitada em 2014. Tivemos um problema na execução desse contrato, ele foi devolvido. E esse ano, agora em abril, a gente fez a relicitação com um super sucesso ali na B3, em maio. E agora, e também em maio, em abril. E no mesmo mês de abril, a gente também leiloou, né, no bloco Centro-Nordeste, o aeroporto de Goiânia, né? Então, também tem previsto vários investimentos para o aeroporto de Goiânia agora nos próximos anos, né? E falando um pouco do que a gente ainda vai fazer, né? Já nesses contratos existentes, né? Nossa intenção é começar a obra da ferrovia e da integração do Centro-Oeste, aí já falando um pouco também na pauta do EDEON, né? Começar a obra da FICO no mais tardar ali finalzinho de julho, começo de agosto, a gente já está endereçando todas as questões. É a primeira obra nossa que a gente vai fazer inaugurando o investimento cruzado, que foi permitido, né, com a legislação de 2017. Então, é uma ferrovia que vai ser feita com investimento privado, vai ser executada pela Vale do Rio Doce. A gente também tem a previsão agora para 2021 da travessia do viaduto do Poço de São Paulo, ali na região de Formosa, tá? Também o anel viário de Aragarça também está previsto agora para 21. A ponte do Rio Araguaia, ela está em andamento, já iniciou a fabricação dos pré-moldados, então ponte, a gente sabe, né? Tem ali o nosso canteiro que a gente faz pré-moldado, depois é um pouco de Lego. E o aeroporto de Jataí também é uma obra que a gente licita esse ano, agora em 21. E a concessão da 364060452, que a gente está modelando também, a gente vai ter os estudos recebidos agora também, no meio do ano, com a audiência pública prevista para o segundo semestre desse ano, para a gente ter leilão do ano que vem. Aqui está um pouco do detalhamento do que eu falei e dos nossos projetos, né? Lembrando que tem um slide de cada um dos projetos, eu não vou passar todos esses projetos, mas lembrando, no nosso site, a gente tem toda a nossa carteira de parcerias, tá? O que está previsto, o que a gente vai fazer ainda de concessão, o detalhamento dessas obras, né? A 153 aqui, que a gente teve a Ecorodovias também ganhando essa rodovia, a empresa Ecorodovias também ganhou a BR-364, 365, é uma empresa que gostou aí do Centro-Oeste, né? A gente vê que eles têm um plano de negócios totalmente voltado ali para o Centro-Oeste. E falando um pouco dos estudos aqui que a gente está fazendo com o BNDES, né? Se a gente olha o estado aqui de Goiás e fala um pouco também dessa região, né, Centro-Oeste aqui, a gente vê que a gente tem malhas super importantes, né? Esse corredor aqui da 364 é um corredor que é super importante, é o lote 6, né, aqui do nosso estudo, que é um lote super importante aqui para a região do agro, que a gente está modelando, junto com a 060 e 452. Então, esse é o lote, a gente está modelando 8.300 quilômetros. O ministro já nos disse que esse é o lote prioritário que ele tem para conceder desses 8.300 quilômetros. Então, a gente está focado já para levar os estudos em audiência pública agora no segundo semestre. Detalhando só um pouquinho, né? Esse lote ele vai chegar em Goiânia
E aí a gente tem duas questões super importantes, né, lidando aqui, né, com essa região. A gente sabe que é uma demanda antiga o contorno de Goiânia. As nossas equipes técnicas já teve visitando junto com a agência de fomento de vocês, se eu não me engano, é a Top, esqueci o nome da agência. Enfim, a gente visitou ali toda a região do contorno de Goiânia. Estamos analisando todos os projetos possíveis. Esse é uma obra que vai ser endereçada, tá? A gente ainda não tem a exata dimensão do contorno inteiro e de como ela vai ser distribuída, porque a gente está modelando essa concessão aqui, mas a gente também está trabalhando em mais duas relicitações, tá? A gente está trabalhando na relicitação desse trecho que foi devolvido pela BR-040, que aqui ele não, né, não é um trecho que olha o contorno de Goiânia, mas o próximo que eu vou falar olha o contorno de Goiânia também. Então, esse é um trecho que a Invepar ganhou, infelizmente não conseguiu cumprir o contrato e ele está sendo devolvido, vai ser relicitado, assim como a 153 foi, tá? E a previsão é que a gente tenha os estudos também agora, finalzinho desse semestre, e a gente possa abrir a audiência pública do novo projeto no segundo semestre. E a BR-060, 153, 262 também está em processo de relicitação, tá? O concessionário já se manifestou pela devolução. Nós estamos realizando esses estudos e vamos provavelmente dividir um pouco o peso do contorno de Goiânia, né? O contorno de Goiânia é uma obra para mais de bilhão, é uma obra super importante, mas é uma obra cara, então a gente deve deixar parte em uma concessão e parte nesse outro trecho também que vai ser relicitado. Aqui mostrando um pouco da concessão, né, da Eco 050, que já está vigente, ela já está em andamento, né? Então, a gente já tem trechos a ser duplicados, 62 quilômetros foram duplicados entre 2019 e 2020, e agora a gente tem aqui as previsões para 21, né, que é terminar Cristalina, é terminar Catalão, para entregar essas obras ainda em 21. A 060, né? A gente sabe, mostrando, né? A gente já está em andamento com esses estudos. É uma rodovia que a gente sabe que a gente precisa retomar ela o mais rápido possível para fazer essa nova concessão. Relicitação não é algo simples, né? Não quando a gente, por isso que a gente não pode errar, né? Porque quando a gente erra num processo de licitação, é difícil a retomada. Para um bom investimento. Então, a gente já está fazendo os estudos, estamos trabalhando no termo aditivo da devolução e a gente mira 22 para conseguir voltar com esse projeto para o mercado. Aqui o traçado da FICO, né? Ele já foi divulgado e nossa expectativa é começar a ter obra aí em agosto. FCA, né? Renovação é verdade, renovação da FCA também tem parte em Goiânia, né? A gente, em Goiás, a gente está trabalhando agora na renovação, a gente fez, a NTT fez as audiências públicas o ano passado, finalzinho do ano passado, e agora está sendo processado pela NTT, pelo Ministério, todas essas demandas da audiência pública, para que a gente possa fechar esse plano de negócios da renovação da FCA. Aqui o desenho também da nossa ferrovia Norte-Sul, que a gente espera estar totalmente operacional agora, final de 21. Sim, esse foi um pouquinho uma visão geral de todos os projetos.
de aeroportos, a gente, como está numa região que é bastante produtora, lógico que a gente acaba carregando um pouco mais na parte terrestre, aí está o secretário aqui para dizer, mas assim, o aeroporto de Goiânia na sexta rodada também foi um super sucesso. A gente tem um excelente operador, né? A CCR é uma operadora que a gente já tem no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, operando o aeroporto. Ela é originária do setor de rodovias, mas é uma excelente operadora e a gente acredita que o aeroporto de Goiânia também vai estar muito bem servido pelos próximos anos. Célio, essa é um pouquinho da visão geral, e aí acho que depois a gente pode abrir para perguntas e fazer um bate-papo. Não, está excelente. Natália, posteriormente nós vamos abrir as perguntas. Nesse momento, eu não vi o Fabrício na sala, mas se ele estiver na sala, eu gostaria que ele se manifestasse. Ele, o Campos, que é presidente do Brasil Export, e o Fabrício, que é o CEO. Bom, já que o Fabrício está em deslocamento, então o Campos pode representar aqui o Brasil Export, por favor. Bom, tudo bem. Bom, boa tarde a todos. Realmente um webinar aqui com gente de muito peso. Natália, excelente a sua apresentação, principalmente para aqueles que não são aí do ambiente do Centro-Oeste, para a gente ter noção de como está se desenvolvendo a área de infraestrutura nessa região tão importante para a economia brasileira. Temos, sim, dar voz a todos dessa região, porque, como eu digo normalmente, vocês é que pagam a conta. Então, nós temos que ter claro que, se o Centro-Oeste vai bem, o Brasil vai bem. Uma boa webinar a todos e que a gente saia daqui realmente com algumas ideias para a gente colocar em prática no Brasil Export. Pode darmos sequência, Leon? Obrigado, Zé Roberto. Como eu havia dito antes, é um prazer muito grande estar aqui com dois secretários do Ministério da Infraestrutura e com membros do Conselho do Centro-Oeste Export e do COINFRA, da Federação das Indústrias. Eu combinei com o Célio de que ele seria o mediador desse webinar, então vou devolver a palavra ao Célio para que ele possa dar continuidade. Por favor, Célio. Obrigado, Edeon. Mas, na verdade, nós somos co-moderadores, então você se sinta à vontade para intervir no momento oportuno. Nesse momento, eu gostaria de, prestigiando o nosso próximo convidado, pedir a ele que ele pudesse fazer a sua apresentação e falar para a gente a respeito que ele possa discorrer sobre as concessões, sobre todos os transportes terrestres, que é o Marcelo da Costa, que é secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura. E após a sua apresentação, nós vamos abrir para as perguntas. E aí nós devolveremos também a participação do Edeon para que possa ser convidado os membros também do Centro-Oeste Export para que eles possam fazer as arguições deles. Por favor, Marcelo. Obrigado, Célio. Obrigado, Edeon. Obrigado a todos. Um prazer participar em mais esse evento da Brasil Export. A gente está sempre que pode, a gente contribui. E eu sei que o principal são as perguntas. A gente vai ser breve aqui. Eu vou tentar só complementar algumas questões. A Natália já apresentou todas as obras. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o racional por trás disso, né? Por que tanto investimento na região? Por que tanto investimento em Goiás? Por que a gente está fazendo isso aqui no Ministério da Infraestrutura? Eu acho que vocês, mais do que a gente aqui, sabem que a gente tem um gap, uma distância muito grande entre a necessidade de infraestrutura da região Centro-Oeste e a atual infraestrutura viária da região. Isso não é
não é novidade para ninguém. O Brasil ele caminhou a sua produção agrícola do sul para o centro-oeste. Se a gente pegar as décadas, fizer um recorte de 1960 a 2020, a gente tem e pegar a curva do PIB, do crescimento do PIB nacional, ela se confunde muito com o do agro, né? Então, o agro ele é um dos principais clientes do Ministério de Infraestrutura, e dentro do agro, a região centro-oeste é onde hoje a gente tem a maior produção de produtos importantes do Brasil, de commodities como soja, milho, algodão, até minério e outros produtos, proteína animal, que são produtos de exportação, mas também muito importantes para o mercado interno, para o consumo interno. Se a gente fizer uma evolução dos últimos 15, 20 anos, a gente vai ter um crescimento exponencial da nossa produção na região centro-oeste. Nós saímos de 108 milhões de toneladas de soja e milho, né? Fazendo só um recorte de soja e milho, em 2009, para atuais 227 milhões. E a gente sabe que a infraestrutura ela não acompanhou essa evolução e esse deslocamento da produção. E isso é o que nos move hoje para tentar cobrir esse desafio de prover a infraestrutura de transporte para onde ela é mais necessária. Nós sabemos que boa parte da produção que é escoada do Mato Grosso do Sul e de Goiás ainda é pelo modo de transporte, pelo modo rodoviário, pelo modal rodoviário, e por isso é que a gente está fazendo esse movimento das nossas ferrovias em direção ao centro-oeste. A Natália citou a ferrovia Norte-Sul, que é esse importante eixo, né, um tronco norte-sul do país ferroviário, com uma capacidade de crescimento muito grande na carga geral, na carga containerizada. Isso vai ser talvez a próxima grande evolução ou revolução da logística de transporte do país, a possibilidade de ter o deslocamento de contêineres, deslocamento de carga geral pelo modo de transporte ferroviário, sendo muito mais competitivo. E a gente está tentando dotar a região centro-oeste de competição, não só entre modos de transporte, aí a gente está levando a ferrovia para ela ser competitiva com as rodovias, mas também dentro das ferrovias a competição entre elas, né? Porque senão a gente sabe que se só tiver uma opção de ferrovia, o frete acaba sendo uma cópia do frete ou muito próximo do frete rodoviário. Então, quando a gente está levando ferrovia e levando opções como a Ferrogrão, deslocando essa carga para o norte, ou a extensão da Rumo, a própria FICO, captando essa carga na região centro-oeste, a gente dá competitividade e passa a dotar o país de uma malha, de um sistema que trabalha como sistema, né? Trabalha integrado. Então, é isso que a gente anseia. Eu acho que a gente está dotando o país de projetos que, na próxima década, vão se transformar em realidade. Alguns deles já estão virando realidade. A Norte-Sul, a gente fecha, que é um grande sonho, né? A Norte-Sul começou em 87 e a gente está concluindo toda ela, a sua operação, agora com a licitação, o leilão em 19 do último tramo, do tramo central, e a conclusão das obras agora em 21, no segundo semestre de 21. Então, a gente está levando a infraestrutura e dotando a região que tem um potencial de crescimento. Se a gente pegar o PNL 2035, a projeção de crescimento do centro-oeste agrícola é da ordem de 48%. A projeção, no cenário otimista, de crescimento de carga. A gente sabe que pela produtividade da região, que é altíssima, né? Pega a produtividade do Mato Grosso do Sul, 23% acima da produtividade da média nacional. A área disponível, sem desmatamento, com capacidade de expansão da produção agrícola na região, isso é significativo e a gente vai estar colocando para dentro do sistema viário nacional algo em torno de mais 100 milhões de toneladas que precisam de vários projetos, de diversidade, de opções para o produtor poder escoar a sua produção. E tudo que a gente faz aqui no Ministério da Infraestrutura tem esse racional de dotar a região centro-oeste da infraestrutura que ela necessita, tornando a região ainda mais competitiva. E tem uma outra questão também: 90% do que a gente transporta por ferrovias hoje no país é para exportação.
a gente precisa repensar também esse modelo, porque existe um grande consumo interno do farelo de soja, da própria soja processada, do milho, que alimenta a outras atividades industriais, de proteína animal, por exemplo, e existe uma grande pressão por logística interna no país. Então, a gente tem, ao dotar o país de uma malha com grandes troncos, principalmente do modal ferroviário, a gente dá essa opção, mas também permite que outros pequenos ramais se interliguem a essa malha ferroviária, dando a capilaridade. E um dos principais projetos que a gente tem, talvez os dois grandes projetos, os grandes desafios que nós temos legislativos são o BR do Mar, né, a cabotagem no país, e, por outro lado, o PLS 261, que vai permitir que essas opções, essas regiões industriais sejam também dotadas de pequenos ramais ou de ramais ferroviários que façam a ligação nesses grandes troncos, que esses a gente constrói através da modelagem atual de concessão. Então, acho que isso vai dar a densidade ferroviária que a gente precisa para o país e a oferta de infraestrutura, inclusive para o transporte interno dessa produção do Centro-Oeste. Então, a gente trabalha em ferrovias, trabalha também na modernização, como a Natália falou, não só nas novas concessões rodoviárias, na 364, a 153, que são da região, mas também na modernização das concessões existentes, seja através da relicitação, quando for necessário, e aí essa nova concessão já nasce moderna, com toda a evolução regulatória e tecnológica que a gente está incorporando nas novas concessões, mas também dotar as concessões antigas, as existentes, de melhorias. E aí a gente tem o projeto do Inova, que é um projeto de modernização da nossa malha rodoviária, dotando essas rodovias, sejam operadas pelo DENIT ou por concessionárias, de dispositivos que aumentem a fluidez, aumentem a segurança viária e tragam tecnologia para essas rodovias. O que a gente quer é que as nossas rodovias no país, num curto espaço de tempo, tenham acesso à internet. A gente sabe que isso melhora a questão da segurança, diminui o roubo de carga, com resultados satisfatórios na redução do custo do seguro do frete. Então, era isso. A gente está aberto, aí, disponível para perguntas, e a nossa intenção é plantar as sementes ao longo desse governo que vão ser colhidas aí pelo setor na próxima década e dotar o país da infraestrutura que ele tanto precisa e que a gente sempre soube qual era. A gente agora está conseguindo colocar em prática os projetos que já vêm de uma longa data. Muito obrigado. Sérgio, você está com o som desligado. Obrigado, Marcelo. Acho que foi excelente, esclarecedora seu pronunciamento. E eu gostaria de passar a palavra, inclusive sem consultá-lo, ao Ioab, que ele tem participado de uma forma bastante intensa aí a respeito do contorno de Goiânia, que é uma coisa que nós temos levado aí em forma de bloco para tentar achar uma solução, né, mais viável possível. Ioab. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, doutora Natália, doutor Marcelo Costa. Agradeço as palavras. A gente fica satisfeito de ver que a gente está tendo esses investimentos em Goiás para melhorar uma infraestrutura que realmente é deficitária. O check-in que está com a gente é que sofre mais, os industriais toda hora batendo na porta dele, que precisam de mais, e o pessoal da agricultura para desenvolver. Quanto ao anel viário, realmente, Natália, teve uma visita agora no mês de maio do pessoal do DENIT junto com o pessoal do BNDES. Eles, inclusive, o pessoal da Goinfra, que agora chama Goinfra, que é a nossa agência de obras. O Ruiumar pegou com eles, andou o trecho todo, mostrou e deu para eles verem como isso afeta a cidade, afeta a nossa vida, nosso dia a dia de quem mora em Goiânia hoje é muito afetado, porque a rodovia passa no centro da cidade, bem dizer, e todo dia trava. Nós não temos hoje
uma coisa que o Basílio, que está aqui com a gente, que foi um dos projetistas dos estudos do antigo desvio e do próprio anel, nós não temos hoje nem estudos de tráfego, né, para poder estar balizando projetos. Eu não sei se vocês dispõem desses estudos, se foi feito algum estudo de origem e destino, né, dentro dos estudos da BR-060, e se tiver algum estudo, inclusive é importante para a gente que Goiânia está discutindo o plano diretor, e não tem nenhum estudo sobre mobilidade. Então, se vocês no Ministério puderem estar compartilhando conosco, a gente estaria passando para o pessoal do plano diretor, inclusive da cidade. E uma coisa importante que eu queria pedir, como a gente está nessa fase, ajudando a prefeitura nessa fase final do novo plano diretor, se já tiver algum estudo feito pelo DENIT sobre o traçado no município de Goiânia que vocês pretendem alterar, do anel viário, está passando isso para a prefeitura. Porque não só para a prefeitura de Goiânia, para todas as prefeituras da região metropolitana, porque isso depois ajuda na implantação. Diminui drasticamente o custo de desapropriação. Se você já pega no plano diretor da cidade, já coloca aquela área como Aparecida fez, né? O Dousaná acompanhou isso, em Aparecida, quando foi feito o estudo do desvio, o Basílio fez o estudo do desvio, a Prefeitura de Aparecida foi e colocou aquele estudo no plano diretor. Então, aquela área já ficou afetada. Hoje, se o DENIT quiser implantar no município de Aparecida o trecho do desvio, praticamente não tem desapropriação. Já está tudo resolvido. Então, o que eu poderia estar pedindo é isso, para a gente trocar mais informações com as prefeituras locais, para facilitar no futuro a implantação desse anel. Tá? Então, aquilo que vocês tiverem de informação seria muito útil. E uma dúvida que a gente tem, né, na reunião que a gente teve no Ministério com o ministro Tarcísio, ele falou do trabalho que vocês estão tendo com a entrega da concessão da Conserva. A gente sabe que, e tem visto, inclusive, que o estado de manutenção da rodovia, principalmente aqui no trecho urbano de Goiânia, nós que passamos lá, piorou de sobremaneira. Né? Hoje já tem buracos na pista, os remendos que são feitos não são feitos mais da forma mais correta. Então, a manutenção caiu muito e a quantidade de acidentes só aumenta. Então, eu queria, se vocês têm informação também, de como é que está esse processo, se está andando, se tem alguma luz no fim do túnel. Natália. Oi, vamos lá. Luab, então, assim, sobre contorno de Goiânia, a gente tem alguns desenhos, tá? Mas e a gente sim está fazendo pesquisa origem e destino para definir o traçado. E assim que a gente tiver mais certeza desse traçado, sim, a gente compartilha com vocês. É muito importante para a gente, inclusive para definir mesmo o plano diretor, para a gente ter menos custos de desapropriação, menos problema lá para frente, tá? É que a gente ainda está numa fase inicial, tá? Então, mas a gente está avançando, assim que a gente tiver uma certeza melhor de traçado, a gente compartilha assim com vocês, e a gente sabe a importância dessa obra. Marcelo, quer falar sobre Consebra? Pode falar, Natália. Tá. Relicitação, então, né? Sim, eles estão no processo de devolução, tá? Dessa relicitação. Como funciona isso, Loab? Geralmente, a gente tem um período, tá? De 24 meses após a efetiva devolução do trecho, tá? Por que isso?
porque a gente tem que fazer os estudos, que a gente já está fazendo, a gente já iniciou os estudos, inclusive, antes da formalização da decisão do concessionário de devolver, porque se ele não devolvesse, a gente ia entrar no processo de caducidade, porque não tinha mais condições de permanecer com ele. Mas a gente tem que terminar os estudos, fazer a audiência pública, submeter ao Tribunal de Contas da União, publicar o edital, ter o licitante vencedor, depois a assunção do trecho. Então, isso não é coisa que a gente faz da noite para o dia. Então, a nossa estimativa é daqui 24 meses conseguir ter um novo operador. Mas, enquanto isso, a concessionária ela é obrigada a ficar no trecho, cumprindo parâmetros de desempenho de manutenção. É uma manutenção menor do que a devida, por isso também a tarifa é menor do que inicial. Hoje vocês podem ver, tem uma, acho que em Goiânia está 2,60, 2 e alguma coisa, né? Ali na região foi reduzida, mas infelizmente essa situação que a gente tem hoje é algo que acho que a gente viu como 53 Goiás Tocantins, que tem um futuro de sucesso, né? A gente consegue retirar da mão do concessionário atual, licitar de novo e fazer um projeto bem feito, mas infelizmente demora um pouco. Então esse é o nosso cronograma. Mas enquanto isso, a rodovia ela não fica desassistida, sem manutenção. Obrigado, Natália. Inclusive, eu gostaria até de perguntar a você, você acredita que seria mais ou menos na mesma data a contratação da 050? Porque a 050 parece que é a previsão do final de 2023, é isso? 0,50? Qual 0,50? Aquela que vai até Minas, passa ali pela região de Paracatu, que é da Inverpar. 0,40. 0,40. 0,40. Ah, tá. Então tá bom, porque a 0,50 acho que está funcionando bem. Pelo menos essa informação que a gente quase que me assustou, sério. Achei que a gente estava com mais um problema. 0,40 é a previsão um pouco mais adiantada, tá? Porque ela devolveu antes, tá? Então a gente acredita que o ano que vem já tem novo operador, tá? Célio, eu queria só para completar, para tranquilizar, então não vai haver judicialização com a Conselho, já está resolvido, assinado. Ela já formalizou, tá, Loab, a devolução, tá? Então não vai entrar num processo de caducidade, ela já formalizou a devolução. Então esse processo a gente chama de devolução amigável, tá? Essa é a melhor notícia que você deu para nós. Tá? Essa notícia já valeu a reunião. Mas é excelente, viu, Natália? Eu gostaria de passar a palavra agora para o Edival Portilho, nosso amigo Chequim, que é da Adial e também de Rio Verde. Isso. Boa tarde a todos, boa tarde nossos líderes aí, Dr. José Roberto Campos e o próprio Célio e também o Edeon. Cumprimentar a secretária Natália, secretário Marcelo Costa, e agradecer o empenho que o Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio e toda a equipe de vocês tem dedicado a Goiás e ao Centro-Oeste, e dizer a todos aqui que nesses 3 meses de operação da plataforma de São Simão, e o representante da Caramburu está presente, o Balan, em 90 dias já transportaram mais de 1,5 milhão de toneladas de grãos a partir de São Simão, e recebi agora do Altamir, da Rumo, que Rio Verde iniciou hoje a recepção de milho já dessa safra, ou seja, já estão armazenando milho a partir de hoje. Isso para nós é motivo de festejarmos mesmo a chegada, né, da ferrovia, desse modal tão importante aqui em Goiás. Mas, doutora Natália, em relação à concessão da 364, 060 e 452, na esteira do que o IOAV colocou do contorno Goiânia e também com a apresentação sua sobre a licitação do contorno Jataí, existe uma interseção entre a 452 e o outro trecho, Rondonópolis-Goiânia, que é Rio Verde,
que é uma preocupação muito grande nossa, já pelos problemas que nós já temos hoje de tráfego, principalmente na recepção de grãos, saídas de farelos e assim por diante, no trecho urbano de Rio Verde. O que a gente gostaria de saber se já existe dentro dessa modelagem, desse estudo, no BNDES, já programado, projetado o trecho urbano de Rio Verde, nas interseções também com as rodovias, as GOs, né, com as estaduais, para que esse gargalo não aumente, porque vai aumentar já agora com o início da operação da Rumo, que é a 23 quilômetros de Rio Verde, na BR-452. Isso já vai realmente pesar muito esse trecho, né? A previsão são de milhares de carretas por dia, mas se nesse estudo da concessão, que pelo visto será lançado edital no primeiro semestre, né? Pelo que eu pude enxergar, de 2022, essa parte de Rio Verde ali, nas interseções com a 452 e nas estaduais, as outras demais vias. Era essa a nossa pergunta. Não, tá sim, tá? Essa rodovia, ela tem previsto esses 3 contornos, tá? Já está aí que a gente licitou o remanescente agora, mas vai ter mais complementação no processo de concessão. Está previsto o contorno de Rio Verde inteiro, tá? Dentro dessa concessão, e parte do contorno de Goiânia. Não, tá ótimo. Eu queria passar agora a palavra a um parceiro nosso, que é o CREA de Goiás. Eu gostaria que o Pádua fizesse colocasse seu ponto a sua arguição. Por favor, Pádua. Boa tarde, Célio. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É muito bom ouvir diretamente do Ministério as informações, né, que a gente fica tanto esperando. E, até agora, as manifestações são ótimas, né, aumentando o nosso conhecimento sobre o assunto. Eu queria fazer perguntas sobre o contorno de Goiânia, mas acho que já foi bem esclarecido. Mas eu queria saber, na época que foi contratada a FICO, foi muito levantada a questão de uma ligação direta da FICO com a FIOL, para fazer uma ligação direta do norte do Mato Grosso, passando por Goiás, até Ilhéus, sem aquele pequeno trecho que vai ficar na Ferrovia Norte-Sul. Eu queria saber se isso ainda está em estudo, essa ligação direta, para evitar esse transtorno de andar um pequeno trecho na Norte-Sul. E mais uma pergunta é sobre a Ferrogrão. Se vai esperar para fazer um regime de autorização, esperar aprovar o PLS 261, ou se tem alguma intenção de licitar tão logo seja possível, que o ministro Tarcísio de vez em quando fala em licitar no segundo semestre desse ano, ou se vai esperar o PLS, que a gente não sabe para quando, que ainda vai, depois de aprovar no Senado, ainda vai para a Câmara, provavelmente volta para o Senado, então tem um longo percurso. E se for demorar muito, como o Mato Grosso já tem uma legislação estadual específica sobre ferrovia, e o Pará também, se poderia fazer uma ferrovia estadual da Ferrogrão, ao invés de esperar uma autorização federal. Teria uma terceira pergunta também sobre a FCA, mas como essa audiência pública já passou e já estamos aguardando só a decisão final, eu vou deixar de fazer essa pergunta. Obrigado, Pádua. Marcelo. Por favor. Pois não, obrigado, Pádua, pelas perguntas. Vamos lá. Desde o início, o projeto da FICO, ele faz a interseção, no seu traçado original, ele faz a interseção em Figueirópolis, né? Onde, quer dizer, da FIOL em Figueirópolis e a FICO ali, Água Boa, Mara Rosa. E aí tem um trecho de transposição ali na Ferrovia Norte-Sul, que o contrato da Norte-Sul, por ser um contrato já moderno, já prevê opções de direito de passagem, uma regulação da agência sobre a questão do direito de passagem, que era uma coisa que nos contratos antigos ainda não estava bem desenhado isso. A gente já evoluiu muito através da experiência da própria agência. Mas a gente sempre estudou e continua estudando, e aí respondendo a sua pergunta, a possibilidade de fazer essa descida direto
fazendo a transposição sem o direito de passagem. Né? Lógico que isso faz sentido, mas tem que se analisar aspectos construtivos ali. E tem uma cadeia, né? Tem uma serra do outro lado que dificulta essa travessia, que seria, depois de Barreiras, pegar, em algum momento, descer direto ali para a transposição com a FICO. A gente está, como vocês sabem, acabamos de fazer o leilão da FIOL 1, né, do trecho até Caetité. Estamos com o trecho em obras pela Valec, com praticamente 50% da obra executada na FIOL 2, né, que pega de Caetité e vai até Barreiras, e estamos estudando uma concessão de um pacote, né, e aí analisando diferentes cenários. Ou só a FIOL 2 e a FIOL 3 numa concessão, ou mesmo a possibilidade de juntar a FICO, a FIOL 2 e a FIOL 3 num grande pacote de concessão. E aí, durante essa modelagem, durante os estudos, a questão da geometria vai ser, logicamente, melhor definida, e a gente ainda tem isso em aberto, apesar de eu ver dificuldades construtivas e operacionais, no caso da ferrovia, para fazer o que seria óbvio, né, analisando o mapa, sem imaginar o relevo ali, que seria evitar o trecho de travessia da Norte-Sul. Então, é uma possibilidade que ainda está em estudo, Pádua, mas tem algumas dificuldades geográficas ali que impedem, ou que impediram até hoje essa decisão. Então, sobre o complexo ali, FICO-FIOL. Sobre a Ferrogrão, não, a gente não quer esperar o PLS 261, apesar de ser uma grande solução para dar aquela densidade que eu falei da malha ferroviária brasileira, dando outras opções de ferrovia, tirando o peso das costas do governo federal como único investidor possível para ferrovias, o que é um contrassenso com a dificuldade orçamentária que a gente tem, né? No momento, a gente está ali a duras penas, colocando 500, 600 milhões por ano, fazendo um esforço para construir a FIOL 2 com recursos públicos. Estamos há 10 anos para construir a FIOL 2, e a gente viu o que aconteceu, por exemplo, no trecho que faltava da Norte-Sul, que em 2 anos, de 19 para 21, praticamente todo o trecho que faltava concluir, com quase 3 bi de investimento, foi feito, vai ser feito, está de uma forma muito ágil, sendo realizado pela concessionária. Então, não, a gente não quer esperar a Ferrogrão, o PLS 2061, a gente continua acreditando muito no projeto e entendendo que todos os óbices que possam ter questões ambientais que foram levantadas, do próprio trajeto, da viabilidade do empreendimento, todas elas já foram exaustivamente estudadas e fazem muito sentido para o setor, né, para quem precisa dessa ferrovia, para a região centro-oeste e para o governo federal. A gente acredita muito na viabilidade desse projeto e assim que a gente conseguir destravar no Superior Tribunal, né, a gente vai, no STF, a gente vai dar prosseguimento ao leilão, que ainda está previsto para esse ano, segundo semestre. Já fizemos algumas tentativas iniciais de esclarecimento das questões que foram levantadas no STF, o próprio ministro Tarcísio se envolveu pessoalmente nisso e a gente continua acreditando que ou conseguiremos demonstrar a nossa posição para o ministro ou vai ser colocado em plenário e aí a decisão vem soberana do plenário e a gente acredita que a gente tem argumentos fortes para defender o projeto. Então, agora, a Ferrogrão vai sair. Isso é um fato. Não é uma decisão do governo, é uma necessidade. Continuamos trabalhando com o leilão, com a possibilidade do leilão, porque é uma possibilidade imediata, né? A gente já está muito avançado no processo, ou através do PLS 261, se a gente tiver a possibilidade, também faz sentido. Mas ele vai sair. Ele vai sair nesse governo, ele vai sair no próximo, ele vai sair. É um projeto que está maduro o suficiente para sair. Bom, acho que era isso. Obrigado, Marcelo. Se me permite, Célio, pois não. eu vou fazer só 2 perguntas e depois eu gostaria de passar a palavra, após a resposta, para o Deni Márcio. Uma é para a Natália. Qual a situação da Malha Oeste, ali que vai até Corumbá, no Mato Grosso do Sul? E para o Marcelo, como fica
a construção da BR-080 Ribeirão Cascalheira, Luiz Alves. Então, uma pergunta para cada um. Após a resposta, por favor, Deni Márcio, poderá fazer sua pergunta. Obrigado. Edeon, a Malha Oeste, ela também teve, né, pedido de devolução amigável pela Rumo. A gente já assinou o aditivo dessa devolução com a Rumo e agora a gente está contratando os consultores para fazer esse estudo e redesenhar a malha, tá? O que a gente vai botar em concessão novamente. Quem está apoiando a gente nesses estudos é a Cooperação Andina, né? O Banco da CAF, e a gente tem a previsão agora do segundo semestre de julho de ter o kickoff inicial dos estudos. E aí são 9 meses de estudo. Então, o ano que vem, a gente deve conseguir fazer audiência pública, apresentar esses estudos da nova concessão da Malha Oeste para a sociedade, tá? Além disso, obviamente, a gente tem a possibilidade de andamento do PLS 261. Se o PLS 261 andar, aí a gente tem, inclusive, possibilidade de ramais ali, tentativas. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Mas com a legislação que a gente tem hoje, é devolução amigável, e aí isso tudo começa segunda quinzena de julho. Obrigado. Eu queria passar a palavra ao Deni Márcio Borges, ele é secretário de Desenvolvimento Desculpe, de Rio Verde. Desculpe, Célio. É que ficou faltando a resposta do Marcelo. Tá. Eu estou perguntando aqui para a equipe. Pode passar a pergunta. Quando eu tiver a resposta mais completa, eu passo para vocês. Agora, deixa eu só fazer uma conclusão sobre o que a Natália falou. Por incrível que pareça, a devolução da Malha Oeste, né, que a gente estava imaginando na relicitação ou na devolução para depois fazer uma nova concessão, e a gente tem tido a surpresa de muitos interessados já nesse prolongamento e nessa nova operação. Inclusive, hoje, quem presta serviço para a própria operadora já está também se juntando e se agrupando e com interesse de operar. A gente sabe que a Rumo ela se deslocou, ela deslocou o seu ponto de interesse, mas a gente acredita que está aí uma concessão que faz muito sentido, uma nova concessão, e a gente está ansioso para poder colocar em prática, porque tem um potencial enorme de crescimento e a gente sabe que não foi explorado na sua pujança aquela região. Então, a gente acha que ali vai ser um grande polo de desenvolvimento, tem uma questão de celulose fortíssima ali, e ali tem um mercado novo que a gente está ansioso para colocar no mercado e colocar em prática e fazer um teste. A gente acha que vai ter uma disputa muito significativa e a gente já tem recebido, e essa semana de novo, propostas e sugestões de viabilidade daquele negócio. Então, a gente acha que é a beleza, né, de você ter a opção de uma devolução amigável, não que o negócio seja ruim, muito pelo contrário, ele pode não fazer sentido momentaneamente para o operador, porque ele escolheu um novo caminho para seguir, mas ali aquela região vai crescer e muito a partir do momento que a gente puder ter um novo player lá. Já tem vários interessados. Obrigado, Marcelo. Célio? Deni Márcio, que é secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Rio Verde, onde nós temos lá uma importante atuação da Rumo. Deni Márcio. Boa tarde, presidente Célio, representando aí o COINFRA, FIEG, presidente Campos, Edeon. Aproveitar para cumprimentar o rio-verdense aqui. Rio Verde tem, e essa região sudoeste aqui de Goiás tem, com a vantagem de ter grandes representantes aí, né, em todas as regiões do país. Verdade. Edivaldo Chequinho, boa tarde para você, Evaristo, o Eltim, Loivan e todos que estão participando dessa importante reunião, também doutor Marcelo Costa, doutora Natália. O Chequinho antecipou 2 pontos importantes, um perguntar sobre o contorno, que já foi respondido, o outro, também estou aqui comemorando, Chequinho, o começo do carregamento do milho ali, estava há pouco vendo aqueles vídeos, é muito bonito ver esse trabalho em conjunto de todas aí do governo federal, atração municipal, enfim, tudo isso que nós fizemos para que isso acontecesse. E eu quero perguntar, fazer uma consideração, na verdade, será que, sobre a BR-452, será que o BNDES está levando em consideração esse terminal ferroviário e a operação da Ferrovia Norte-Sul, quando ele está fazendo esses estudos?
porque a gente sabe que esses dados já estão no DENIT, mas talvez não tenham chegado até os técnicos do BNDES que estão fazendo os estudos. Esse é um ponto relevante, uma questão de time, porque se considerar o fluxo atual, não é o fluxo que está previsto para daqui 6 meses, daqui 1 ano. E aí a gente corre o risco de ter um planejamento baseado em dado histórico, que não é o que nós já conhecemos como previsão para daqui 1 ano, por exemplo. Obrigado. Tá certo. Eu queria esclarecer a Natália e o Marcelo, qualquer hora não é intempestiva a participação de vocês. De repente, vocês têm algum dado para acrescentar aí, vocês se sintam à vontade para poder se manifestar. Eu queria agora, nesse momento, passar a palavra ao Edson Tavares, que é do Porto Seco de Anápolis e que tem uma atuação bastante importante nesse segmento de logística. Edson. Obrigado, presidente Célio. Quero cumprimentar na sua pessoa o grande amigo que há muito tempo eu não vejo, né? O Zé Roberto Campos, que está por aí, e o amigo Chequim, na qual eu cumprimento a todos aí nessas. Eu tenho uma pergunta para a Natália ou para o Marcelo. Nesse momento, com a entrada da Rumo no processo da Ferrovia Norte-Sul, e esse trecho de Palmas a Anápolis e seguindo para a Estrela do Oeste, há uma demanda de procura e você teve foi muito assertivo na sua fala em relação à containerização da carga. O Brasil vai dar passos para containerizar a carga a nível nacional. O volume que nós temos será bastante expressivo e bastante grande. Mas que, para isso, tem um trecho que a gente lá atrás tinha conversado, o ministro já conversou sobre isso, eu só queria que vocês atualizassem a todos nós em relação àquele trecho de Açailândia a Belém, porque a demanda de carga saindo do sul, subindo para Manaus, de peças para montagem, e depois a carga pronta de Manaus, Belém e Belém, descendo para a região centro-oeste, com a possibilidade de hubs aqui na região, para o que é distribuído na região centro-oeste, né, pode ficar nesse trecho aqui de Anápolis, outras regiões. E como é que está isso? Isso está dentro do PL, porque eu acho que, você falou bem, está certo, o governo não tem que envolver em todos esses trechos de fazer ferrovia, passar para a iniciativa privada. Parabenizo o ministro Tarcísio, mais uma vez, pela relevância e o grande trabalho que está prestando no governo Bolsonaro. E só posiciona a gente. Eu quero também cumprimentar aí o nosso diretor de operação, o Everaldo Fietkorski, que está de QAP e QRV aí. Então, só me complemento, só fala uma dúvida que a gente tem aí, como é que vocês estão pensando que é trecho? Porque quanto mais rápido, porque hoje, quando você faz o trecho de caminhão, dá uma apertada o trecho rodoviário acaba quase que inviabilizando alguma coisa, mas aí você tem que apertar muito para que a gente tenha lá um terminal lá em Imperatriz, naquela região, aí seja com Brado, seja com a Rumo, e para fazer esse trecho acho que de 600 quilômetros aí que tem. Então, dá uma pincelada para a gente aí, para que a gente possa até entender uma grande de Manaus agora, de logística, nos procurando, eu até levei eles lá no para que a gente pudesse voltar a conversar, voltar a interessar com grandes volumes. Posso começar aqui, Natália? Olha, eu acho que nada mais indutora de crescimento e desenvolvimento regional do que ferrovia, né? E eu acho que a conclusão do trecho para o sul vai viabilizar não só esse trecho que a gente está concluindo agora, mas toda a cadeia logística da Norte-Sul. Então, acho que a gente já está vendo um movimento muito forte do que está acontecendo em Açailândia, a questão de combustível, mas a carga containerizada, ela dá uma carga de retorno também, essa possibilidade de você trazer o container da região do norte, né, da Zona Franca, para poder descer até o Porto de Santos, uma futura saída pela Norte-Sul também para o Porto de Ilhéus, né, para o porto que está em construção agora através da FIOL. A gente acha que isso vai fazer toda a cadeia, todo o sistema se movimentar. E aí eu volto naquilo que você falou, Edson. Assim, cada um tem o seu papel, né? Nós temos como órgão público, como indutor desses grandes troncos,
prover a infraestrutura básica, e eu acho que a iniciativa privada já tem dado a resposta de fazer a sua parte do investimento. O PLS 261 ele se complementa, você pode fazer ligações que hoje não fazem sentido, porque a gente tem outros troncos importantes para investir, mas ali, saindo da Norte-Sul, você pode fazer ramais e poder viabilizar o transporte dessa carga e captar essa carga toda para os portos do Sul. Não só a carga descendo, mas também o combustível e demais cargas subindo. Então, a gente acha que a conclusão da ferrovia Norte-Sul, agora no segundo semestre, vai dar uma chacoalhada em toda a extensão da Norte-Sul, não só no tramo central, mas no tramo norte também. Muito obrigado, Marcelo. Eu gostaria agora de passar a palavra para uma pessoa que eu reputo que é muito importante no nosso grupo, que é o Balan. Talvez o assunto não seja tão de vocês, mas como ele é extremamente relevante, eu vou pedir ao Balan que se pronuncie. Balan, por favor. Obrigado, Célio, parabéns. Boa tarde a todos, boa tarde, Natália, boa tarde, Marcelo. Parabéns aí pela apresentação. Goiás, eu acho que tem, pela sua apresentação, bastante obras e infraestrutura, bastante importante para Goiás e para o Centro-Oeste. A Ferrovia Norte-Sul é uma realidade, como já foi bastante comentado, nós tivemos o privilégio de fazer uma bela parceria com a Rumo Logística em São Simão, foi o primeiro terminal a ser inaugurado, já está com movimentação aí de mais de 1,5 milhão de toneladas esse ano, estamos muito felizes. Mas, assim, nós não podemos esquecer também um assunto que está em evidência esses últimos dias, essa questão hídrica, né? Nós que somos usuários da hidrovia há mais de 25 anos, a hidrovia Tietê-Paraná, e está aí prestes a parar mais uma vez, né? Já parou aí em 2014 por 22 meses, então ela vem capengando, e tem uma obra muito importante, que é o canal de Nova Vaiandava, né? Aí uma obra está aí se arrastando por algum tempo. Nós não podemos esquecer também da hidrovia, né? Eu sei da importância da ferrovia, tanto que nós fizemos parceria na ferrovia, mas é importante ter esses modais se competindo entre si, rodovia, hidrovia, ferrovia, né? Eu gostaria também de colocar, assim, esse ponto para deixar registrado, né? E ver da possibilidade dessa conclusão dessa obra aí. Tem muitas pessoas que sabem o que eu estou falando, o Edeão tem ajudado bastante a gente, né, Edeão? Aí junto ao Ministério. Então, é isso que eu queria colocar, Célio. Obrigado aí pela força, tá? Marcelo, você quer falar alguma coisa? Marcelo, posso falar aqui de eu acho que é mais da Natália. Posso falar aqui de Havaiandava. Nosso problema é o orçamento, né? Ali é uma obra pública, a gente sabe da super importância de Havaiandava. A gente está agora, né, com o problema da crise hídrica e entrando no mesmo problema que a gente teve em 2000, acho que foi em 2016, né, que foi a última 2014 a 16, 2014 a 16, né, que a gente teve que fazer de novo regulação do uso da água, né? Então, é uma obra que com 300 milhões ali a gente consegue resolver esse problema. A gente está, nesse momento, discutindo, inclusive com Casa Civil, esse orçamento, tá? Porque é super importante. Enquanto a gente não conseguir fazer esse investimento, a gente vai ficar discutindo regulação do uso da água a cada seca que a gente tiver. E é um problema, né? E quantos bi que a gente perde quando a gente tem que fazer essa regulação do uso da água, priorizando a energia ao invés de transportes. Então, é uma discussão que agora está super quente com a gente ali na Casa Civil para conseguir esse orçamento. Ok, obrigado, hein? Obrigado, Natália. Obrigado, Balan. Eu queria passar a palavra agora ao Basílio, que é um projetista bastante importante aqui na nossa região, para que ele faça o seu pronunciamento. Basílio. Boa tarde, pessoal. Não vamos perder tempo. Eu comecei a trabalhar no transporte aqui em Goiânia em 1984, no plano diretor de transporte urbano de Goiânia. E antigamente, os planos demoravam um bom tempo para fazer, eram bem maturados. Terminamos em 87. 87, que foi
a primeira recomendação de se fazer o anel viário de Goiânia. Goiânia, naquele tempo, tinha 700 e poucos mil habitantes. Hoje nós temos o dobro da população, não fizemos praticamente nada do anel. Foi feito um trechinho de 12 quilômetros em Aparecida, que está prestando relevante serviço para a cidade. Não dá para imaginar Goiânia hoje sem o anel viário de Aparecida. E uma cidade do porte de Goiânia, quando você soma Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade, Senador Canedo, deve estar em torno de quase 2,5 milhões de habitantes. E nós não temos nenhum anel viário. As grandes cidades europeias e norte-americanas, com essa população, têm 4, 5, 3 anéis viários. Nós não temos uma pesquisa bem detalhada mesmo das 11 rodovias que chegam em Goiânia, uma pesquisa de origem e destino. Que tipo de cargas que vem para Goiânia, que tipo de cargas que Goiânia exporta, nós não sabemos nada. Então, se a gente tiver um anel viário, nós não sabemos o volume de tráfego que vai ter em cada trecho, não dá nem para escolher o trecho principal ainda. Então, eu queria sugerir que a gente desse um zoom nesse estudo de Goiânia, começasse primeiro, vamos pesquisar um pouco, vamos fazer uma pesquisa de origem e destino, vamos ver direitinho as nossas cargas. Eu só quero ilustrar com um número. Na BR-153, chegando no sul, por Hidrolândia, tem um volume de cerca de 23 a 24 mil veículos por dia. Na saída para Anápolis, no extremo norte da BR, tem um volume muito parecido, só que o trecho de Hidrolândia tem mais volumes de carga. E, no meio do trecho da BR-153, na parte urbana de Goiânia, passam 70 mil veículos naquela rodovia. Quer dizer, esses 50 mil que surgiu aí, eles são da vida da cidade. É tráfego de longo curso, mas urbano. Então, nós tínhamos que pesquisar um pouco mais e, eventualmente, estudar mais de um anel. Porque cada vez que se estuda, vai jogando o anel mais longe. Agora, o último estudo da Uinfra, que está até bem feito, mas ele tem mais de 150 quilômetros de extensão. Quando o anterior existente aí dava 84. Quer dizer, a gente tem que... Não adianta querer ir jogando cada vez mais para longe só pensando em rodovia. O anel viário tem que atender a economia da cidade, os polos, polo de carga, polo de desenvolvimento urbano, das vocações de cada região. Quando passa lá em Hidrolândia, estou falando alguns nomes que valem mais para o pessoal daqui. Passa em Hidrolândia, é um polo de bebidas. Todas as indústrias de bebida, Antártica, Brahma, Ambev, está tudo lá. E eles têm uma dificuldade de acesso monumental aqui em Goiânia. Então, eu só queria sugerir se seria possível o Ministério, a doutora Natália, achar uma equação para a gente primeiro fazer um estudo, uma pesquisa bem séria aqui para estudar. O anel viário, no trecho da Consebra, ali, que foi liberado, teve a licença ambiental, se gastou uma fortuna, e a gente podia aproveitar aquele trecho de anel, já foi citado aqui pelo IOAS. Quer dizer, ele está tudo liberado, tem um projeto detalhado até o último parafuso. Meu Deus, não usar aquele trecho é uma covardia. Quando foi começado o projeto desse desvio da Consebra, a NTT exigiu que todos os prefeitos, os municípios atravessados pela rodovia, colocassem esse trecho no plano diretor da cidade. As cidades investiram, fizeram o plano, o mais atingido ali, o beneficiado, foi a Aparecida, fez o plano diretor, botou tudo bonitinho lá, a Universidade Federal já foi para lá, já construiu, as empresas estão construindo um aeroporto lá, e agora vai dizer, não é mais esse traçado, não brinco mais. Não é assim, a gente perde a credibilidade, sabe? Eu acho que devia estudar um pouquinho mais isso aqui, dar um zoom nesse negócio e começar pela pesquisa. É isso aí. Obrigado pelas colocações e pela sugestão. Realmente, quando a gente faz, e o BNDES está fazendo isso agora, um estudo desse, a gente faz uma pesquisa ampla de origem e destino. E a gente complementa aquelas pesquisas que já foram feitas. O DENIT tem um banco de dados interessante de pesquisas de origem e destino do país. O DENIT fez aí, acho que mais de 23 mil quilômetros de estudo de viabilidade. E esses estudos de viabilidade fecham uma malha de pesquisa que nos dá um embasamento interessante quando a gente vai fazer uma pesquisa como essa
ainda mais um anel viário como Goiânia. Realmente, quando a gente compara com a Europa, a gente tem um gap muito grande. Eu cito o exemplo de Manaus, que não tem acesso viário, né, rodoviário pavimentado, uma cidade dessa ordem de grandeza, que não tem uma rodovia pavimentada que dê acesso, inclusive humanitário. Nós tivemos agora crise durante a pandemia sem o acesso a essa importante capital. Goiânia perdeu a oportunidade de ter o seu contorno viário na licitação, no leilão que foi realizado da concessão, e agora, perdendo essa oportunidade, a gente tem que readequar o projeto. Mas fique tranquilo, todos os projetos que são iniciados e que fazem estudos, eles olham para trás e aproveitam tudo aquilo que já tem de pesquisa feita, de planejamento. E a nossa função aqui, a minha, da Natália, é de dar realidade aos projetos que chegam para a gente. Então, a gente, às vezes, recebe contornos que são mirabolantes, caríssimos, que não param de pé, e a gente faseia o investimento, a gente aproveita um trecho, a gente faz por etapa, e é isso que a gente vai fazer nessa obra especificamente. Então, fique tranquilo, essa é a nossa função aqui, a dar o grau de realidade necessário a essa importante obra. Mas a gente confia nos estudos do BNDES e tem certeza que os estudos serão muito bons. Tá certo, muito obrigado, Marcelo. Eu queria passar a palavra ao Edeon para que a gente pudesse permitir que os conselheiros do Centro-Oeste Export pudessem aproveitar mais dessa reunião, que ela é tão produtiva e tão interessante, que em não havendo um cerceamento do nosso pessoal aqui, nós dificilmente abre a palavra. Edeon, você coordena aí as perguntas aí do Centro-Oeste Export, que eu tenho certeza que são perguntas que interessam também ao Estado de Goiás. Colocar figurinha? Não tem dúvida, Sérgio, que todas as perguntas que nós fazemos de interesse dos 3 estados. Embora Mato Grosso do Sul esteja um pouquinho mais afastado, mas eu procurei fazer uma pergunta da Malha Oeste. E a minha pergunta agora vai para a Natália. Nós sabemos das dificuldades que temos na BR-158, 155 e a PA 287 e TO 335 até Palmeirantes. Eu queria que você falasse para nós, Natália, como é que estão esses estudos? Em relação à BR-364, Comodoro, Porto Velho, eu já fui procurado pelo pessoal do BNDES e já colaborei com eles. Estou colaborando. Mas, em relação a 158, eu não fui procurado, não sei se alguém foi procurado para auxiliar. Podia colocar para nós, por favor? Não, posso sim, Edeon. A gente já começou os estudos, mas a gente está numa fase menos adiantada, tá? Em relação a esses DRs. Então, daqui a pouco a gente deve procurar vocês, assim que a gente tiver o nosso primeiro feeling da demanda, tá? Então, a gente está fazendo ali 2 estudos importantes, na verdade, né? O estudo de viabilidade mesmo da concessão como um todo e o estudo ambiental, tá? A gente está gastando quase 40 milhões para fazer o estudo ambiental. A gente sabe que ali a gente tem uma questão bem delicada ambiental, que é super importante para viabilizar a concessão, ter resolvido essa questão ambiental. Então, por isso que aqui a gente, inclusive, decidiu gastar antes na parte ambiental para dar a segurança necessária para poder fazer a licitação. Então, está andando, a gente deve ter ali para novembro já bons resultados para discutir com vocês, tá? Tá ótimo. Obrigado, Natália. Célio? Eu gostaria agora de passar a palavra para uma pessoa que é nova no nosso conselho, é o presidente do FCDL, é o Valdir Ribeiro, para que ele possa fazer as suas colocações aí, que é uma entidade bastante expressiva no nosso estado. Valdir, por favor. Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação poder participar desse conselho. Estou aqui para aprender com vocês, também trazer depois algumas indicações. Cheguei um pouco atrasado, estava viajando, estava em Santa Catarina com uma delegação do SEBRAE,
mas vejo aí que a importância de poder fazer parte desse conselho e de poder colaborar com vocês aí também. Dentro do nosso estado, levantando aí algumas questões, a gente vê que uma situação que é essa saída para a atividade, a GEO 060, que é competência, no caso do estado, mas que é um problema sério aquela saída ali para a gente também. Somente eu moro em São Luís de Montes Belos e a gente tem um problema muito sério aí com aquela situação. Então, quero agradecer aí a vocês, né? Vou estar participando desse conselho com vocês, com certeza, aprendendo aí com vocês, com a experiência que vocês têm aí, e agradecer a oportunidade de estar participando com vocês. Obrigado. Eu gostaria agora de abrir as perguntas a todos os participantes aí, tanto do Centro-Oeste Export quanto do CRIM. Alguém que deseja fazer alguma pergunta ou alguma observação, se sinta à vontade aí, por favor. Célio, o Denis Márcio fez uma pergunta para a Natália, da questão do se o estudo BNDES, não é isso, Denis Márcio? Acho que você não percebeu na hora, se já inclui a nova movimentação, o incremento, né, enorme de movimentação da 452 com a plataforma lá da Rumo. Não é isso, Denis Márcio? Por favor, me auxilie. Sim, nós sabemos que vai ter uma atração de cargas para a região do terminal, que fica na BR-452, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Rio Verde. Então, as cargas que vêm, tanto pelas GOs quanto pela BR-060, nos dois sentidos, elas vão encaminhar pela BR-452 e tem uma previsão só de grãos e de farelo de chegar a 1.200 bitrem por dia, fora o terminal de líquidos, terminal de fertilizantes, que já começaram as obras e também tem uma carga importante em determinado período do ano, e para terminar na quarta etapa depois a operação de containers. Então, se a gente considerar tudo isso, a gente sabe que normalmente vocês trabalham com gatilhos, né? O estudo trabalha com gatilhos para poder startar a duplicação. E a gente vê com preocupação, principalmente esse trecho de acesso entre Rio Verde e a entrada do terminal, porque se o gatilho considerar, de repente, parâmetros históricos, a gente sabe que está fazendo estudo de fluxo nesse momento ali, mas o fluxo de hoje não representa o que será daqui a um ano, por exemplo, quando estaria na fase de leilão. Então, você entraria na fase de leilão com o estudo já defasado, se não levar em consideração, especialmente, fluxo. Eu sei que dados de estudos já foram enviados, por exemplo, ao DENIT, mas, às vezes, foi enviado muito especificamente ali num foco de liberar um acesso, uma rotatória, e talvez isso não tenha chegado aonde deveria chegar para que fosse considerado nos estudos. Era essa a colocação. Obrigado. Dani Márcio, não, a gente está olhando isso, sim. Inclusive, a gente faz, é verdade, a gente faz os estudos com base no histórico de tráfego, mas a gente faz contagem atual e, além disso, a gente procurou várias associações, foi isso até o que o Edeon falou, a gente procurou as associações de agricultura para entender como que vai ser a logística futura e o que eles estão planejando para a gente poder modelar com isso. Tá? Então, a gente faz esse estudo que a gente chama de logística também, não é só um estudo de tráfego, é um estudo de logística futuro, para poder dimensionar. Célio, o Evaristo tem uma pergunta, me parece que para a Natália. Evaristo? Obrigado, Edeon. Boa tarde a todos. Primeiro, quero cumprimentar aí a doutora Natália e o doutor Marcelo por essa transparência em trazer os investimentos de infraestrutura aqui para no nosso sudoeste, né? A gente fica muito feliz, até satisfeitíssimo em participar do Conselho do Centro-Oeste Esporte, porque eu, como empresário, estou tendo excelente oportunidade de acompanhar o serviço de vocês, que, por sinal, merece todos os nossos elogios, né? E a minha dúvida, Edeon, parece que já foi respondida, era porque na transparência do investimento na BR-452, não fala a data de início da duplicação da rodovia entre Rio Verde e Tumbiara. E também, a gente queria também dar um testemunho à doutora Natália, ao doutor Marcelo, que no passado, pouco tempo atrás, na rodovia que liga Altaraguaia a Santos, da rede ferroviária lá,
a gente viu um congestionamento monstruoso em Altaraguaia, chegando a ter a interferência policial para resolver o problema lá. E a gente está, como somos aqui de Rio Verde, o Denis Márcio já falou, o Chequim já falou, e a gente está aproveitando para reforçar com vocês essa necessidade urgente de olhar esse problema que vai acontecer com o volume muito grande de tráfego de veículos, né? Nesse período aqui, nesse perímetro entre Rio Verde e a ferrovia aqui. Então, a gente gostaria de contar com o apoio de vocês e, se for possível, até nós aqui de Rio Verde participarmos de uma reunião particular com vocês aí em Brasília, se for necessário. Muito obrigado, Edeon. Célio? Eu gostaria de perguntar ao Dalzonan se ele tem interesse em falar alguma coisa, ele que é ex-secretário municipal de infraestrutura. Dalzonan? Boa tarde a todos. Sérgio, eu só queria fazer algum comentário sobre o desvio da BR aqui em Goiânia. Na época, era coordenador do Fórum da Engenharia Goiana, e nós levantamos uma bandeira no sentido da retomada do anel viário, que é esse anel aqui, que agora já está pensando num anel, assim, num raio muito maior. Então, nós obtivemos do Ministério Público Federal, né, autorização para retomar o anel, depois veio a questão da privatização, né, do consórcio Triunfo Consebra, e tudo aquilo que foi programado, pouca coisa aconteceu. E lembrar aí para o nosso amigo Ioab e o Basílio também, que naquela época, por volta de 2010, nós fizemos uma pesquisa de origem e destino. Nós temos essa pesquisa, inclusive foi feita pela própria Basitec, né? onde nós tínhamos, assim, em termos numa projeção para 2025, nós estaríamos ocupando apenas 25% da capacidade, né, desse desvio da BR. E outra coisa, nós já executamos esses 17, 18 pontos que vai da Mapó até a BR-60. Nós temos também um trecho que, inclusive, já tem bueiros executados de mais ou menos 13 quilômetros, da BR-60 até a GO-70. E tem um projeto um projeto executivo da Via Norte, que seria o prolongamento do BRT. Se nós não atacarmos esses trechos agora, não estou falando nem completar os 84 quilômetros, mas fazer da Via Norte, o caso do trecho entre BR-060 e GO-070, e também esse desvio de 44 quilômetros, né, que poderia ser retomado de imediato, porque já tem todo o projeto executivo e está assim, fácil de ser retomado. E, como sempre eu digo, a BR, o trecho urbano da BR-153 está vivo e continuando. Então, a quantidade de vidas que são ceifadas todos os dias é uma coisa bastante grande. Então, eu queria, como o Basílio falou em termos de entrar nesse detalhe daquilo que todos nós já temos aqui para fazer com que esse trecho seja retomado. É isso aí. Não, tá certo, Dalzonan. Edeon, eu queria passar a palavra para você, depois eu vou passar para o Campos, e depois eu vou liberar a palavra para a Natália e depois para o nosso secretário, Marcelo Costa, para que a gente possa concluir a reunião. Edeon. Obrigado, Célio. Eu gostaria de convidar a todos, incluindo a Natália, o Marcelo, para o nosso evento, o Centro-Oeste Export, que será realizado nos dias 26 e 27 de julho, em Rio Verde. Então, da mesma forma que nós fizemos o ano passado em Rondonópolis, esse ano será em Rio Verde. E nós contamos com a presença de todos. O convite oficial para a Natália e para o Marcelo
serão encaminhados em breve. Obrigado, Célio. Obrigado, Edeon, parceirão, muito competente e uma pessoa bastante atuante. Campos. Excelente webinar. Eu acho que as condições que foram colocadas, os problemas aqui colocados, realmente nos faz pensar que esse tema ultrapassa a região do Centro-Oeste e eu vou analisar de colocá-lo como um dos temas do Brasil Export. Natália e Marcelo, realmente com vocês as coisas ficam mais fáceis entre o empresariado e o governo. Vocês sempre dispostos a darem as informações, a nos poder munir de encaminhamentos. Eu quero agradecer em nome do Centro-Oeste Export, em nome do Brasil Export, a disposição que vocês tiveram nessa tarde. Muito obrigado e não se preocupem, haverão outras vezes, iremos convidá-los. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Campos. Natália, eu queria te passar a palavra, mas sem limite. Você pode usá-la o tempo que for necessário, fique à vontade. Obrigada, Sérgio. Estou desesperada aqui, eu tenho 6 minutos para a minha próxima reunião. Mas, não, muito obrigada pelo convite. Para a gente aqui do Ministério é sempre muito importante estar aqui com vocês, podendo falar um pouco do nosso trabalho, né? A gente trabalha aqui para vocês, né? Para garantir que a gente produz uma boa infraestrutura de transportes para o agro, para os passageiros. Então, a gente está aqui para isso. É sempre muito importante fazer essa troca com o setor produtivo. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado. E, como o próprio Campos falou, tenho certeza que haverá outras oportunidades para que a gente possa interagir e ainda ter uma aproximação maior. Mas muito obrigado, e eu queria destacar aqui a sua competência e o esforço que você teve para que atualizasse todas essas informações, e eu fico muito satisfeito com tudo que você apresentou aqui. Muitíssimo obrigado, Natália. Marcelo, você fique à vontade da mesma forma e talvez você não tenha outra reunião, pode ficar tranquilo. Não, eu acho que a gente tem a mesma com o ministro. Mas, olha, muito obrigado aí pela oportunidade da gente prestar contas, né? A gente está sempre com esse objetivo mesmo de prestar contas ao setor produtivo. Vocês são os nossos clientes, né? No Ministério da Infraestrutura, a gente trabalha como atividade de meio, não, vocês trabalham com atividade de fim, e a nossa visão aqui é de não ser gargalo, pelo contrário, de ser o indutor e dar previsibilidade a quem investe, gera emprego e renda no país. Eu acho que é disso. Eu sempre ouvi na minha carreira profissional, né, que falta previsibilidade, que no Brasil até o passado é incerto. A gente está tentando combater um pouquinho disso aqui no Ministério, nessa gestão, informando para vocês o porquê que a gente toma a decisão, o que está por trás, qual é o racional das nossas decisões, e para mostrar para vocês que tem uma técnica, tem uma vontade de prover realmente infraestrutura. A gente está tentando aqui, nessa gestão, sedimentar um caminho e dar a próxima década, né, de crescimento no país, dar as diretrizes na questão da infraestrutura, de para onde a gente vai na próxima década. Então, esse é o objetivo. A gente está muito feliz com essa proximidade do setor. Eu acho que isso é muito bom, isso nos dá a tranquilidade de que a gente está alinhado com vocês e isso dá razão aqui para o nosso trabalho. Então, é sempre muito bom. Já anotei a data aqui, viu, Edeon? 26 e 27, Rio Verde. Está anotado aqui, vamos ver se eu e Natália vamos participar do evento, vai ser um grande prazer, como sempre. Muito obrigado, um grande abraço, muita saúde a todos. Antecipadamente, vocês já estão convidados para serem painelistas, né, no nosso evento lá de Rio Verde. Muitos devem estar curiosos, essa foto que tem atrás de mim aqui, o que é isso? Essa é a ponte do Abunã, recentemente inaugurada pelo secretário, pelo ministro, pelo presidente da República. Parabéns a todos, isso aqui foi uma obra difícil, hein? Foi. Obrigado, Edeon. Obrigado, Marcelo, aí, pela sua
competência explícita, não é uma competência embustida, é uma competência explícita. E eu acho que essa questão da transparência que vocês exercem é uma coisa bastante relevante e importante para todos nós. E o sucesso do Ministério, eu tenho certeza, que não está só no Ministério, está com todos vocês que contribuem de forma bastante expressiva para o êxito de todas as tarefas de vocês. Então, muito obrigado a todos vocês, a todos os conselheiros do COINFRA, a todos os conselheiros do Centro-Oeste Export, e aguardamos a todos vocês, tanto no evento de Rio Verde, quanto nas nossas próximas reuniões. Um grande abraço a todos, um bom final de semana. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marcelo. Obrigado. Um abraço a todos, parabéns. Obrigado.